Em João, capítulo 9, versículo 1, há um registro de uma passagem que diz assim: E Jesus vem de um cego de nascença. O grande lance aí é que havia uma expectativa em Israel sobre a manifestação do Messias, sobre a vinda do Messias. E dentre essa expectativa dos judeus lá em Israel, com toda a sua tradição, desde Gênesis, Deus falando desde Gênesis 3, ele vai falando pela boca dos profetas e fala onde o Messias vai nascer e quais as características dele. E Isaías vem falando com clareza como é que ele seria. Havia entre os judeus um grupo chamado os fariseus, que para alguns teólogos é identificado até como um partido político. E a função dos fariseus era avaliar se esse cara que diz ser o Messias realmente é o Messias, se tudo aquilo que ele faz vai de encontro às profecias na história de Israel. É importante saber também que dentro de Israel havia muita gente que falou que era o Messias. Era comum você andar na rua ali e alguém levantar a mão e falar: gente, eu sou o Messias, sigam-me, eu sou aquele que diz lá em Gênesis e tal, tal, tal. Isso era muito comum. Então o papel dos fariseus tinha também o seu teor de importância. Eles avaliavam se o que o cara diz estava de encontro e de acordo com as profecias e a escritura. O grande lance é que Jesus encontra com esse cego de nascença num sábado. E aqui tem dois pontos importantes. Dentre essa expectativa da vinda do Messias, haviam várias coisas que o Messias iria fazer, mas dentre elas haviam três que eram muito importantes. O Messias curaria um cego de nascença. 2, o Messias curaria um surdo de nascença. E 3, o Messias curaria um mudo de nascença. A metáfora e a analogia seria mais ou menos assim: Israel vai voltar a enxergar a Deus, Israel vai voltar a ouvir a Deus, Israel vai voltar a proclamar a Deus, as maravilhas de Deus. Então, quando Jesus encontra esse cego, ele cospe no chão, faz um lodinho com barro e passa no olho desse cego, ele está dizendo para esse cego assim: ó, você não tem muita alternativa, você tem que lavar os olhos. Não tem como eu cuspir no chão, fazer um lodinho, passar no seu olho e você viver bem com isso. E o único lugar mais próximo para esse cego lavar os olhos era ali no tanque de Siloé, também conhecido como tanque do O Enviado. E o cego fica meio que sem alternativa, então ele vai até o tanque para lavar os olhos. O grande lance é que quando ele chega no tanque é véspera da festa dos tabernáculos. E era comum para os sacerdotes eles irem lá no tanque, pegar as águas do tanque de Siloé para lavar as escadarias do templo de Jerusalém. Isso está na história dos judeus. E quando esse cego chega lá, o pessoal ali fala assim: gente, não é o Felipe lá, o filho da Joana, que era cego? O pessoal fala: olha lá, ele está lavando os olhos e olha lá, ele está enxergando. Ô fariseus, vocês estão vendo aquilo? O filho da Joana lá que era cego, ele está enxergando. A fama de Jesus ela já estava percorrendo toda Israel. Os fariseus olham para aquilo e falam assim: como assim, cara? Como é que esse cara está enxergando assim? Do nada, esse cara é cego desde nascença. E chamam ele: ô Felipe, vem cá, por favor. Que história é essa? Como é que você está enxergando agora? Ele fala assim: eu não sei, o cara me encontrou ali, passou um lodinho no meu olho, mandou eu vir lavar e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Ele fala assim: mas esse cara é o Messias que fez isso? Ele fala: cara, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele fala: tá bom, Felipe, onde é que tá a Joana e seu pai? Eu não sei. E eles vão atrás dos pais do menino. E chamam os pais do menino e perguntam para os pais do menino. Eu falo assim: que história é essa? Que seu filho que era cego desde nascença agora está enxergando. E os pais falam: eu não sei, só sei que ele era cego desde que nasceu. Eu achei até que era por alguma coisa que a gente tinha feito, algum pecado. Eu achei que porque era isso que a tradição de Israel dizia. Mas agora ele vê. E eles falam: mas como assim? Eles falam assim: gente, peraí, ei, segura sua onda aí. Meu menino, ele já é um homem. Ele já responde por ele mesmo. Vai questioná-lo. Não vem me colocar nesse embate. Até porque esse embate poderia gerar a expulsão dos pais e do filho da sinagoga, que era onde eles se reuniam ali e tudo mais. E eles voltam a questionar o menino e falam assim: como assim? Você enxerga agora? Que história é essa? Da onde isso aconteceu? Como isso aconteceu? Como isso pode ter acontecido? Ele fala assim: cara, chega, na boa.
Sinceramente, eu não estou entendendo o bate-papo de vocês. Eu era cego, agora eu vejo. Parece que vocês querem ser discípulo desse cara. Eu não sei por que vocês estão me questionando dessa forma. E o debate aí, no que eu quero compartilhar aqui, ele tem esse teor. Que às vezes acontecem coisas que são bênçãos, são coisas de extremo valor para as nossas vidas. Ela é a manifestação da misericórdia de Deus, ela é a manifestação da graça de Deus, é um presente de Deus para nós. Mas as pessoas, elas não estão interessadas nisso. Elas estão interessadas em saber o como, por quê, o que você fez, como é possível, mas você não estava lá, como é que você está aqui, como isso aconteceu. E as pessoas, às vezes, elas não estão interessadas naquilo que você tem vivido sobre o poder, a bênção e a manifestação da graça de Deus. Eu disse da graça de Deus. Eu não disse da recompensa de Deus. Eu disse da graça de Deus. Porque a graça, ela está ligada a esse ponto. Nós não merecemos algumas coisas e Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá. O grande lance é que nós temos escolhas, focarmos na percepção dos outros sobre aquilo que nós estamos vivendo e sobre aquilo que nós recebemos, ou focarmos naquilo que Deus nos entregou, nos incumbiu e nos presenteou. Que o Cristo Messias, esse que nos encontra e passa lodinho e nos dá a diretriz e fala assim, vai lá, lava, limpa, volta a enxergar as coisas como elas têm que ser vistas, enxerga a verdade pelo ângulo da verdade e viva a plenitude da verdade. É esse cara, esse é o tom, esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Que o Senhor nos guie todos os dias, nos dê força e que a sua misericórdia, a sua infinita graça nos encha a cada dia. Valeu, Deus abençoe.